Nós amamos tudo o que o Senhor está fazendo aqui, Senhor. Nós amamos o toque cirúrgico do Senhor nestes dias em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por guardar o nosso coração firmado em Ti. Obrigado, Senhor, por guardar nossa integridade. Obrigado por guardar nossa família. Obrigado por guardar-nos diante do Senhor, retos diante do Senhor. Senhor, muitos dizem que nós estamos vivendo um caos, Senhor. Que o Brasil está um caos, que o governo está um caos, mas, Senhor, o meu governo não se chama Dilma, não se chama PT, não se chama Real, o meu governo se chama Reino de Deus. E é o reino de Deus que governa a minha vida, o reino de Deus que governa as minhas finanças, é o reino de Deus que governa a minha despensa, a minha saúde, a minha família, que me governa. Governa as nossas vidas, Senhor, governa as nossas vidas, Senhor. Nós amamos, Senhor, nós amamos o Senhor, nós até gostamos das coisas que o Senhor faz para nós, mas nós amamos o Senhor, nós queremos o Senhor, nós desejamos o Senhor, nós desejamos nos relacionarmos com o Senhor, nós desejamos estarmos diante do Senhor, nós queremos ter experiências com o Senhor, nós queremos andar com o Senhor, nós queremos estar na Sua presença, Senhor. Nós desejamos a Sua presença, nós desejamos que o Senhor age em nós desejamos que o Senhor fale conosco, nós desejamos que o Senhor nos conduza, nós queremos, Senhor, cumprir o destino que o Senhor nos fez, nos criou aqui nesses dias na terra. Nós nascemos com um propósito, nós nascemos com um destino, e nós, Senhor, muitas vezes fugimos desse propósito, nós muitas vezes fugimos do nosso destino, mas, Senhor, nós queremos estar alinhado com o Teu reino, nós queremos estar alinhado com o Senhor. Então, por favor, Deus, nessa manhã nós pedimos um pouco mais do Senhor em nós, Senhor. Por favor, alinha nossos casamentos, alinha, Senhor, nossas famílias, alinha, Senhor, nossos filhos, alinha nossos pais, alinha, Senhor, a nossa vida, alinha, Senhor, nossos ministérios, alinha, Senhor, nossos olhos, nossos pensamentos, nossos ouvidos, nossa voz, nossa caminhada, alinha-nos com a vontade maravilhosa do Seu reino, Deus. Por favor, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós desejamos tanto, Senhor Deus. Por favor, Espírito Santo, que cresça em nós um desespero pela Tua presença, que cresça em nós um desejo pela Tua presença, que cresça em nós, que exploda dentro de nós como uma bomba nuclear, como uma bomba atômica em nós, um desejo desesperado pela Tua presença, Senhor, porque só quando nós nos relacionamos com o Senhor, só quando nós estamos, Senhor, na Sua vontade absoluta, é que nós conseguimos compreender o nosso propósito aqui na terra. Aleluia, aleluia, Deus, aleluia, 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 aleluia. Bom dia, bom dia. Muito bom estar aqui, é um privilégio estar aqui. Eu particularmente amo os cultos da manhã. Eu gosto muito dos cultos da manhã. E é um privilégio poder estar aqui nessa manhã com você. Muito bom saber que tem pessoas que gostam de acordar de manhã para vir. Alguns não gostam tanto, mas vem. Porque amam o Senhor, porque desejam agradar o Senhor, porque desejam mais da presença dEle, porque querem estar alinhado com o Seu reino. E a minha oração aqui nesta manhã é que o Senhor continue fazendo o que Ele já está fazendo no meio de vocês aqui neste lugar. A minha oração é que o Senhor nos pegue aqui nessa manhã e alinhe coisas que estão desalinhadas, reconstrua coisas que foram destruídas, que sopre coisas que nós esquecemos, que o Senhor coloque em nós um coração íntegro, um coração reto, um coração grato, um coração que ama a presença dEle, um coração que o agradece pelo ar, como o pastor falou aqui, como crianças que estão no hospital durante toda a sua vida e nós temos nossos filhos conosco. Nós amamos tudo que o Senhor tem feito em nós, mas eu creio, irmãos, que nesta manhã o Senhor quer liberar um pouquinho mais sobre as nossas vidas. A minha oração é que o Espírito de Deus nos concentre no trono da graça para que nós possamos receber isso de uma maneira livre e maravilhosa em nós. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas.
Lucas no capítulo 24, é o último capítulo do Evangelho de Lucas. O doutor Lucas. Lucas não foi discípulo direto de Jesus, ele não fez parte dos 12, mas ele foi um discípulo de Jesus maravilhoso. Alguns acreditam que eu também gosto muito do Evangelho de Lucas. Eu acho um dos evangelhos mais completos, principalmente quando Lucas começa a falar das curas. Se você lê os evangelhos, que são um pouco parecidos um com o outro, conta histórias, narra histórias parecidas, mas o Evangelho de Lucas, quando fala de cura, quando Jesus curava as pessoas, tem detalhes mais ricos, certamente porque ele era médico, ele era doutor, ele conhecia de enfermidade. Escute isso, eu me relaciono com pessoas do mundo todo. Eu estava falando com alguns pastores nos Estados Unidos, e tem um lugar nos Estados Unidos que as pessoas, pastores, estão decorando a Bíblia. Sabe, num tempo que as pessoas... Eu quero acreditar que você tem não somente uma versão da Bíblia na sua casa, mas algumas versões da Bíblia, ou talvez sua Bíblia no tablet, no smartphone, no seu celular. Mas pessoas estão tão apaixonadas pela Bíblia, porque tudo que nós precisamos, ouça isso nessa manhã, tudo que você precisa de resposta do céu está na Bíblia. Tudo o que você precisa para o seu casamento, para o seu temperamento, para as suas finanças, para a sua saúde, para o seu lar, para os seus filhos, está na Bíblia. E muitas vezes nós desperdiçamos tempos tão preciosos e não lemos a palavra. Eu preciso fazer isso aqui. Deus tem me pedido fazer isso já faz alguns anos, e aonde eu vou, e se eu voltar aqui eu vou fazer de novo e de novo e de novo. Mas por favor, levante suas mãos comigo. Se você puder, levante as duas mãos. Senhor, eu peço que o teu Espírito aqui nesta manhã, por favor, Espírito Santo, cresça fome pela tua palavra aqui em nós. Nós desejamos fome pela tua palavra. Nós queremos conhecer mais a tua palavra. Nós queremos mergulhar na sua palavra. Nós queremos ler a tua palavra. Nós queremos ter revelações da tua palavra, respostas da tua palavra, que elas explodem em nossos olhos, que elas venham e aqueçam nossos corações, Senhor. A minha oração nessa manhã é que você tenha fome pela palavra. Pessoas lá nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, eles estão decorando a palavra. Pastor, eles pegam, por exemplo, tem uma pessoa que fica com a Bíblia aberta nos evangelhos, por exemplo, e outras ficam lendo, recitando a palavra de uma forma decorada. E aquela que está com a Bíblia aberta, ela fica confirmando se está tudo certo. E uma lê o capítulo 1 de Mateus, outra lê o capítulo 2 inteiro, o capítulo 3. Mas estão decorando a palavra. Irmãos, eu não sei você, mas eu gostaria de decorar a palavra inteira. Eu gostaria de ter pelo menos os evangelhos decor na minha mente. Você imagina isso, pastor? Se a gente conseguisse decorar os evangelhos versículo por versículo, e você se preocupasse em orar quando você fosse pregar, e quando você viesse pregar cheio de Deus, você tem a Bíblia na sua mente, e a oração com a Bíblia vai provocando revelações, e você vai liberando coisas novas, profundas dos céus. Aleluia! E o que aconteceu com esses irmãos? Alguns médicos começaram a decorar a palavra, e alguns médicos famosos na Califórnia que têm consultórios próprios. Então o que estava acontecendo? Alguns pacientes iam para o consultório deles, e eles começaram a falar assim: olha, eu vou consultar você, mas eu preciso orar por você antes. E alguns pacientes compreendiam isso, outros pacientes não compreendiam. E quando alguns dos enfermos estavam no consultório daqueles médicos, eles começavam a orar, o Espírito do Senhor começava a revelar doenças, e aqueles médicos começavam a liberar o nome das doenças em termos técnicos. Temos algum médico aqui? Algum enfermeiro? Eles começavam a liberar o nome da doença. Por exemplo, se a pessoa estava com um problema muscular no ombro esquerdo, o médico falava o nome daquele músculo tecnicamente, e falava: olha, músculo tal, eu agora dou uma ordem para você, você agora vai sumir, dor vai sumir. Você que está com dor de cabeça, olha, a dor de cabeça vai sumir agora em nome de Jesus. Ele recebia revelações e começava a liberar cura. E depois que ele orava pelas pessoas, ele consultava a pessoa. Falou: oh, que bacana isso na Califórnia, nos Estados Unidos. Eu estava pregando algumas semanas atrás na cidade de Araçatuba, e eu fui jantar com o pastor, e o pastor perguntou se podia levar um casal. Ele levou, e quando eu estava conversando com aquele casal, eu descobri que era um casal de médico.
E aquele médico começou a falar assim: olha, nós faz 6 meses apenas que nós conhecemos o Senhor. Meu pai era um fazendeiro aqui na região de Araçatuba, um médico muito rico, muito rico. Eles são em 5 irmãos médicos, 4 homens e uma mulher, todos médicos. Meu pai era muito rico e meu pai era muito rabugento e muito mão de vaca. E ele pagou mal um funcionário nosso na fazenda quando a gente era criança. E aquele funcionário saiu para beber, ficou muito agoniado e ele voltou para matar meu pai. Como ele não encontrou meu pai, ele não estava naquele dia, ele foi e matou a minha mãe na nossa frente. E aquilo acabou conosco. E a gente tinha um padre perto, que ficava perto das fazendas, e o padre deu um suporte para a gente se apegou à religião, e a gente gosta de tomar hóstia, a gente gosta de dar uma benzida, a gente gosta dessas coisas aí, mas eu estava numa crise no meu casamento, e eu fiquei sabendo de um tal Casados para Sempre, e o pastor fez isso lá em Araçatuba, e quando nós viemos aqui no primeiro mês de Casados para Sempre, eu e minha esposa, a gente só chorava. Eu falei assim: amor, nós conhecemos Jesus da Bíblia, que a gente às vezes lê, mas tem alguma coisa diferente nesse ambiente, porque a gente só chora aqui, tem alguma coisa que a gente queima o nosso coração, parece que tem uma presença aqui. E ele conta que ele entrou numa crise espiritual, e a esposa dele já tinha sido pega, porque as mulheres são mais sensíveis no espírito. Pode dar glória, irmãos. Eu estou enchendo. Aproveita. Os irmãos nem vão comprar produto no final ali, mas você compra, você dá para ele de presente. Uau! E ele conta que ela queria ir para os cultos de terça, de quarta, de sexta, de domingo, e ele falava no Casados para Sempre: não, amor, você pode vir. Aí quando ele chegava em casa, ele falava: não, você não vai. E a nossa hóstia, como que nós vamos fazer? E o padre vai ficar magoado com a gente. E você não vai. Aí ele ia na semana seguinte para o Casados para Sempre, desembestava a chorar: não, mas pode ir para o culto. Chegava na casa dele: não, você não vai no culto. E ele estava numa crise espiritual. E ele falou assim que ele era um médico muito generoso. Ele construiu um consultório num vilarejo lá em Araçatuba, e ele consulta os pacientes naquele bairro de graça. E ele falou assim: pastor, se algum irmão precisar de remédio, pode deixar que eu compro. O pastor falou assim: irmão, obrigado, doutor, mas a gente vai orar primeiro para eles serem curados. Se eles precisarem de remédio, depois eu mando te procurar, ok? É combinado. E ele, um homem muito generoso, ele fala assim: pastor, e ele falou para o pastor e para a pastora: tem um senhor lá e uma senhora que eu consulto há mais de 10 anos, e eu desconfio que aquela senhora está em depressão profunda. O Senhor também, eu vejo um semblante dele bem triste, mas eu acho que aquele homem está triste por causa da tristeza da mulher. Eu já paguei psicólogo, eu consulto de graça, eu dou remédio, tarja preta, tarja verde, vermelha, e nada daquela mulher. Eu desconfio. E aquele médico estava ouvindo alguns termos lá no Casados para Sempre, e ele falou assim: pastor, eu desconfio que aquela mulher está com o demônio. Como eu faço para tirar aquele demônio? Aí a pastora falou assim: é o seguinte, eu vou escrever, não faça isso na sua casa, ok? A pastora escreveu uma oração de expulsar demônio. Não faça isso, irmãos, isso não existe. Escreveu a oração que expulsa demônio, mas ela teve uma estratégia do Espírito. Ela escreveu, falou: olha, isso aqui é uma oração que você faz para expulsar demônio. Na verdade ela estava escrevendo uma oração de você orar em nome de Jesus. Só que para essa oração funcionar, você precisa fazer um discipulado, e eu preciso explicar o porquê dessa oração. E esse discipulado vai durar 4 meses. Entendeu? E ele ficou durante 4 meses indo para a igreja todos os cultos, e indo para a casa do pastor, e indo para o Casados para Sempre. Ou seja, esse médico começou a ir no culto mais do que os irmãos. Quando terminou, eu estava terminando aqueles 4 meses, o médico falou assim: estou pronto. Eu estou pronto para tirar o demônio daquela velha. Falou desse jeito: eu estou pronto, eu vou tirar o demônio dela. Aí a pastora falou assim: só que, por favor, não faça o seguinte, não leia a oração. Cadê aquela oração? Ele carregava na carteira. Da oração aqui, ela amassou, rasgou, falou assim: ó, não usa. Mas o que você aprendeu, o que está queimando no seu coração, você vai lá e libera para aquela senhora. Passou alguns dias, ele estava naquele consultório, ele ia de 10 em 10 dias naquele consultório. E ele chegou o casal, ele orando para que o casal fosse. E
E quando ele chega lá, um dos primeiros casais que estavam, aqueles casais de idosos, e ele falou assim para o casal, falou assim: olha, eu tenho um remédio novo aí, e eu desconfio que esse remédio novo vai curar essa senhora. Diz que o homem, sério, doutor? O homem ficou muito animado. Só que sempre ele consultava numa sala que era meio aberta, tipo essas de consultório de hospital. E neste dia ele chamou aquele casal de idosos para uma sala a sós, e ele tranca a porta. E quando aquele casal entra lá no consultório dele, ele gruda no ombro da velha, da senhora. A minha esposa falou assim: amor, não fala velha, por favor, fala idosa. Aquele médico grudou no ombro daquela idosa e falou assim, e a pastora falou assim: você tem autoridade de Deus, porque aquele homem, sem ele perceber, ele aceitou Jesus, ele entendeu Jesus, ele conheceu a presença de Jesus, ele se aproximou da presença de Jesus. E toda vez que você se aproxima da presença de Jesus, algo acontece. Se você ler nos evangelhos, em Lucas não é diferente. Toda vez que alguém chegou perto de Jesus, algo aconteceu. Um aleijado começou a saltar de alegria, um cego enxergou, um surdo ouviu, um morto ressuscitou. Toda vez que alguém chega perto de Jesus, algo acontece. E não foi diferente com aquele médico. Ele grudou aquela senhora, falou assim, e olhou no olho daquela senhora: olha aqui, demônio, você que está nessa veia, saia dela agora. Diz que a mulher ficou olhando com o olho arregalado, o homem mais ainda. Diz que ele pegou na mão da mulher e saiu, foi embora do consultório. 15 dias depois ele encontrou aquele casal. Diz que o homem estava com um sorriso desse tamanho. O homem falou assim: ó, doutor, você não acredita que um remédio bom que aquele, meu Deus. E nós chegamos em casa, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que deu no Senhor, eu não sei se faltava eu dava uns tapas na minha velha, mas eu sei que o Senhor chacoalhou ela. Ela chegou em casa, abriu a cortina, limpou a casa, fez arrozinho fresquinho que não fazia muito tempo para mim. E nós estamos bom, doutor. E está tão bom que eu e a velha já até tivemos que... Aleluia, irmãos. Oh. Eu estou falando de homens e mulheres, profissionais e liberais, advogados, médicos, enfermeiros, engenheiros, empresários, que tem uma barraquinha na esquina, que vende pipoca, cheio de Deus, cheio da presença de Deus. E quando chega alguém perto de você, você começa, porque você tem Ele, você tem a presença dele em você, então você começa a exalar o bom perfume de Jesus. Aleluia. Lucas no capítulo 24, no versículo 13, eu vou ler aqui na minha versão, você acompanha na sua. Diz o seguinte, talvez no rodapé, na chamada do versículo 13, diz aí: no caminho de Emaús, ou na vila de Emaús. Versículo 13: naquele mesmo dia, presta atenção nisso, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Vila de Emaús, que fica a mais ou menos de 10 a 12 quilômetros de Jerusalém. Estavam conversando entre si a respeito de tudo que havia acontecido, a morte de Jesus. Enquanto conversavam e discutiam sobre o assunto, o próprio Jesus de repente chega no caminho de Emaús, chegou perto deles e começa a caminhar com eles. Mas alguma coisa aconteceu que aqueles 2 seguidores de Jesus não reconhecem Jesus. Então Jesus, que não tinha sido reconhecido, perguntou para eles: viajantes, o que vocês estão conversando aqui no caminho? Depois que Jesus fala isso, eles param e olham para Jesus com um semblante triste. E um deles, chamado Cleopas, diz o seguinte: será que você, ó viajante, é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias da morte do próprio Jesus? Então Jesus, que não tinha sido reconhecido, pergunta para eles, de uma forma até irônica: o que foi que aconteceu? Eles então responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Este homem, ele era um profeta, e para Deus, e para nós, para o povo, e ele era poderoso em atos e palavras. Percebe aqui que ele não fala Messias, eles não falam Messias. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que ele queria nos libertar o povo de Israel. Porém já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, porque elas foram de madrugada até o túmulo que Jesus estava enterrado, e não encontraram o corpo dele.
E elas voltaram, disseram que viram, e viram anjos, e que esses afirmaram que ele, Jesus, estava vivo. Alguns então do nosso grupo, alguns homens foram ao túmulo e viram o que realmente tinha acontecido, que as mulheres disseram, que Jesus não estava mais no túmulo. Então Jesus disse: ó, viajantes, como vocês demoram a entender e crer em tudo que os profetas disseram. Em tudo que os profetas disseram. Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. Aleluia. Então Jesus começa a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele. Ele iniciou dos livros de Moisés até os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez que ia para mais longe. Mas aqueles viajantes então insistiram que ele ficasse, dizendo: fique conosco, ó viajante, porque já é tarde e a noite está chegando, é perigosa a estrada. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou à mesa dele, sentou com eles, pegou o pão e deu graças ao Pai, deu graças a Deus. Depois parte esse pão e repartilha esse pão com eles, dá o pão para eles. De repente, os olhos desses dois homens são abertos e eles reconhecem que então aquele viajante era Jesus. Mas ele então, depois disso, desapareceu. E eles olharam um para o outro e disseram: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele falava das Escrituras e nos explicava dela. Então eles se levantaram, saíram correndo e logo voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato o Senhor ressuscitou e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada de Emaús, como tinham reconhecido o Senhor e quando ele havia e como ele tinha partido o pão, e eles tiveram a oportunidade de enxergar o Senhor. Espírito Santo, eu peço que revelações novas explodam para nós nesse texto aqui. Esse texto tão conhecido de nós, já lemos tantas vezes ele, mas nós pedimos, Senhor, que o Senhor traga coisas novas nessa manhã. Por favor, Espírito, fale conosco, por favor, atinja onde nós não conseguimos, onde homens não conseguem atingir. Atinja o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você percebe, mas o próprio texto lido, da maneira que eu li, ok? Eu li na nova linguagem, na nova tradução linguagem de hoje, e acrescentei algumas palavras que tem na King James, que tem na versão espanhola e em algumas outras versões, porque na verdade eu estou lendo esse texto quase todos os dias. Pastor, eu já li tanto esse texto no passado, mas esses dias tantas revelações gostosas explodiram para mim. E eu queria compartilhar isso com vocês. Quando eu fui convidado para vir pregar aqui, eu já tinha algo que eu queria pregar aqui no meu coração. E nessas últimas 2 semanas, Deus o Espírito me impulsionou a ler sobre Lucas 24. E ontem à noite eu decidi que eu queria pregar sobre isso. Na verdade, o Espírito me impulsionou a isso. E eu quero, juntamente com você, explanar algumas revelações que Deus tem falado comigo. E a minha oração é que Deus atinja o teu coração. Eu estava essa semana lendo a história de John Newton. Alguém já ouviu falar desse homem? John Newton, no século XVIII, ele era um viajante de navio, ou seja, ele era um capitão de um dos navios que era encarregado, escute isso, esse navio dele era um dos navios que era encarregado de ir na costa africana, principalmente nos países afros, e capturar ou comprar homens da cor negra, homens negros, para levar para outros países, principalmente do Reino Unido, dos Estados Unidos, como escravos. E que me chamou a atenção é a brutalidade que esses homens faziam com esses homens, com homens e mulheres. Eles colocavam no navio aproximadamente 600, entre 600 a um pouquinho mais, 600 entre homens e mulheres como escravos. E o mais interessante é que eles colocavam todos acorrentados uns nos outros. Por quê? Porque eles não queriam que eles se matassem,
que houvesse suicídio em massa, porque aqueles escravos sabiam que o fim deles estava próximo, ou como uma morte no barco, ou como uma morte quando chegassem naqueles homens que iriam comprar eles como escravos, ou por conta do trabalho forçado. E além deles serem acorrentados, ficarem perto uns dos outros, eles eram colocados em filas e mais filas e mais filas, para ficarem bem pertinhos. Muitos, diz que o índice de sobrevivência era de 70% a 80%, ou seja, entre 20% e 30% de escravos, de homens e mulheres morriam. Alguns de fome, de sede, outros de desgosto, outros de doença. E algumas das viagens que John Newton fez, houve epidemias de doenças. E o que acontecia? Quase metade, ou às vezes um pouco mais da metade desses homens e mulheres ficavam doentes, e eles não queriam que a tripulação fosse contaminada. E eles pegavam então grandes blocos de concretos, amarravam no pé do primeiro que estava acorrentado e jogavam no mar, e o peso daquele concreto, daquelas pedras gigantes com os que já caiu no mar, e um puxando outros, alguns tentavam não cair, e quando eles tentavam fixar a perna na abertura que tem na porta, que tinha para eles não caírem, muitos quebravam a perna, o braço, ou clavícula. Enfim, era algo triste. Há filmes sobre isso. Há filmes maravilhosos que denunciam isso, para que haja um esclarecimento maior para nós, para os nossos filhos, para a nossa geração. E John Newton conta que o que chamava a atenção deles, esses escravos eram proibidos, esses homens eram escravos. Você entende isso? Mas a partir de agora eu vou chamar de homens e mulheres, ok? Porque nós não acreditamos em escravos, porque Jesus nos libertou e libertou a todos. Esses homens e mulheres que foram capturados, eles não podiam falar, eles não podiam cantar, mas eles eram autorizados simplesmente a sussurrar. E ele conta que o que chamava a atenção, John Newton conta que o que chamava a atenção dele em muitas das viagens, é que muitos desses homens e mulheres que tinham voz maravilhosa, e cai aqui, irmãos, entre nós, os negão cantam muito, né? Negão canta muito, né? Eu tenho muitos amigos que cantam muito, irmão. Você deve cantar muito. Eu conheço alguns também que desafinam batendo palma, né? Irmãos, e ele conta que eles cantavam muito. E como eles não podiam cantar, eles sussurravam. E isso chamava a atenção dele, porque imagina 600 pessoas sussurrando, e eles dividiam vozes, e uns em voz masculina, voz feminina, voz grossa, voz fina, divisão de voz. E ele conta que ele não contava para a sua tripulação, isso arrepiava ele, e muitas das vezes ele escutava aquele sussurro, e ele conta que aquele sussurro entrava na alma dele, e ele, como era um inglês, ele se lembrava de Deus, ele se lembrava dos avós, às vezes, que serviam a Deus, e ele começava a imaginar por que ele era capitão de um barco que carregava pessoas que tinham sido capturadas. E ele conta que uma bela dessas viagens, a última viagem que ele fez, eles estavam cantando, e ele conta que aquele sussurro com voz dividida, aquele sussurro bonito, entrou tão profundamente nele, e quando ele começou a ser impactado com aquelas vozes, aqueles sussurros de lamentos, muitos sabiam que ia morrer, muitos daqueles que tinham sido capturados conheciam o Senhor, e entrou no coração dele aquela música, aquela canção, aquela adoração de muitos. E ele conta que quando isso estava acontecendo, o barco bate em algum lugar, e o barco então ele sofre um acidente, o barco começa a afundar, e poucos minutos depois o barco já tinha sido completamente afundado. Muitos dos que estavam acorrentados, a maioria deles morreram, muitos da sua tripulação morreram. E ele conta que ele começou a lembrar: Senhor, se o Senhor me livrar dessa morte, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Se o Senhor me livrar de eu não morrer, eu quero reencontrar minha esposa, meus filhos, eu vou falar do Senhor, eu vou servir ao Senhor. E a biografia de John Newton conta que ele não morreu, ele saiu vivo, e ele então começa a servir o Senhor, e durante 40 anos ele é um dos pregadores mais reconhecidos na Inglaterra. Tem biografias, tem livros sobre ele, tem histórias, tem monumentos sobre ele. Um homem que encontrou o Senhor, um homem que teve um encontro com a presença do Senhor, e quando ele teve esse encontro com a presença do Senhor, Deus libertou ele, e quando Deus liberta ele começa a escrever canções de adoração. E ele conta que aquela experiência que ele teve com Deus, com a vida que ele começou a ter de ler as Escrituras, e os sussurros que lembravam na mente dele, ele escreveu canções que estão até hoje. Por exemplo, Amazing Grace. Lembra? Amazing Grace. Cara, quem não conhece essa música?
Cantores e cantores cristãos, seculares, gravam essa música, porque a Amazing Grace fala da graça maravilhosa. E se você pegar a tradução de Amazing Grace, ele é uma mensagem. Ele começa a descrever como a graça alcançou ele, como a graça entrou nele, como ele entendia que ele era pecador, que ele era falho, que ele era tão ruim, mas a graça do Senhor entrou nele e salvou ele, curou ele. Sabe por quê? Porque um homem teve um encontro com a presença do Senhor. Toda vez que a gente encontra o Senhor, toda vez que a gente, mas eu já sou convertido, mas eu já aceitei Jesus, ok, isso vale também para que de repente nós temos aqui alguém nesta manhã que nunca fez uma oração confessando Jesus como seu Salvador. Sem dúvida isso vale para você, mas o que eu quero dizer também é para você que conhece Jesus, para você que serve Jesus, para você que canta para Jesus, para você que prega, para você que toca, para você que vem nos cultos, para você que ensina Jesus para os seus filhos, para você que ora sobre Jesus com sua esposa, com seu marido. E não é diferente aqui em Lucas 24, no versículo 13, fala que existia um caminho chamado Vila de Emaús, que levava a Vila de Emaús, que nós conhecemos como Caminho de Emaús. E era uma estrada conhecida, era uma estrada que tinha bastante viajante. E se você se recorda que nós lemos, conta que tinha 2 seguidores de Jesus. Presta atenção, 2 seguidores de Jesus. Ou seja, 2 homens que conheciam Jesus, que possivelmente viram milagres de Jesus, que viram curas de Jesus. Homens que ouviram falar as coisas que eles não viram, eles ouviram. Mas naquele caminho, quando eles estão viajando decepcionados, porque ele conta aqui no versículo 13 ao versículo 16, que eles estavam voltando para sua casa. Possivelmente, aqui não fala claramente, possivelmente eles estavam voltando para sua casa, decepcionados, porque a gente leu no final que eles convidam depois aquele viajante para entrar na sua casa, e aquele viajante entra com eles. Então, o que nos leva a entender e compreender nessa manhã, a primeira revelação da manhã: homens e mulheres que caminham com Jesus se decepcionam com Jesus. E quando elas se decepcionam com Jesus, elas viram a costa para a cruz e começam a querer voltar para o seu passado. Uau! Porque aqui fala que eles acreditavam que Jesus, que era um homem poderoso em palavras, um homem poderoso em obras. Mais uma vez aqui dá a entender que eles viram o milagre de Jesus. Eles acreditavam que este homem, Jesus, iria libertar eles, o povo de Israel. Eles acreditavam que ele viria como um grande soldado, como um grande guerreiro, e vamos guerrear, vamos matar, vamos pegar todos aqueles que não amam a Deus e vamos acabar com todos. Mas o que eles talvez não tinham compreendido é que esse homem, Jesus, precisava morrer na cruz. E quando isso acontece, eles se decepcionam. Uau, não acontece isso. Já faz 3 dias que ele morreu, e nós estamos tão decepcionados que ele podia nos salvar, e ele não nos salvou. Então nós estamos aqui no caminho de Emaús voltando, e tudo acabou para nós. Aí de repente a Bíblia diz que esses 2 seguidores de Jesus não reconhecem Jesus, quando o próprio Jesus que tinha ressuscitado, escute isso no seu espírito, o próprio Jesus que tinha ressuscitado vai no caminho e começa a conversar com eles. E a Bíblia diz que algo aconteceu nos olhos deles, que eles não reconhecem Jesus. Entenda isso. A Bíblia diz que um desses homens, está na sua Bíblia também, chama Cleopas. Você está comigo? A Bíblia fala que é Cleopas. Alguns eruditos antigos acreditam que o outro viajante, porque a Bíblia não diz o nome do outro viajante, pode ser o próprio Lucas. Por isso que ele não cita o nome dele, porque foi ele que escreveu. Mas essa é uma versão que pouco acreditada. Na verdade, a gente não reconhece essa versão, essa interpretação. Alguns acreditam que esse Cleopas é o mesmo Clopas. Quem era Clopas? Pelos estudos, essa talvez é uma versão mais aceita para nós. Que esse Cleopas que a Bíblia cita era o Clopas, que era uma abreviação de Cleopas. Esse Clopas era casado com uma mulher chamada Maria. Essa mulher Maria, que era a esposa dele, ela tinha uma irmã que também se chamava Maria. E essa Maria, que era a irmã dessa outra Maria, era a mãe de Jesus. Então é possível ser ele, que esse Cleopas, que esse Clopas era tio de Jesus.
Então, se ele era seguidor, é novo, irmãos. Eu ganhei de um irmão lá em Itaquera Church, lá. Então, estou me acostumando com ele ainda. Ele não se acostumou ao meu rosto ainda. Fica aqui, querido. Nós vamos enxergar muita Bíblia juntos. E diz que esse Cleopas era seguidor de Jesus, e se era tio de Jesus e não reconheceu Jesus, realmente é algo espiritual que aconteceu nos olhos daqueles homens. Eles acreditam que esse outro seguidor, que não é Lucas, possivelmente realmente não é Lucas, poderia ser o filho de Cleopas, que então seria Simão. Alguns acreditam que Cleopas e Simão possivelmente faziam parte dos 72 discípulos. Lembra que Jesus enviou os 12 discípulos? Depois dos 12 discípulos, Jesus envia 72 discípulos. Então eles acreditam que é possível que esses dois seguidores de Jesus fazem parte dos 72. Irmãos, o que eu quero dizer para você, se ele era tio de Jesus, se ele era seguidor de Jesus, ou se era primo de Jesus, o outro, se ele fazia parte dos 72, fato é que eles conheciam Jesus. E por algum motivo eles não enxergam Jesus. E diz que na verdade eles ficam bravos com o viajante. Como eu disse para você, as estradas eram normal haver viajantes. Então eles não acharam estranho chegar aquele estranho que eles não conheciam. A Bíblia diz que o caminho da onde eles estavam de Jerusalém até a vila de Emaús vai de 12 a 12 quilômetros a pé. Possivelmente, irmãos, é como daqui a Americana. A Americana dá quase 12 quilômetros de Sumaré. Mais ou menos, né? Do centro de Sumaré, talvez de 12 a 13 quilômetros. E as estradas, eu vi pelo Google, se você ir de Sumaré até a Americana, a pé, você vai gastar aproximadamente 3 horas hoje. Naqueles dias que não tinha água, não tinha poço na estrada, não tinha nada, existia bastante montanha, era terra, não era asfalto, era muito mais difícil. Acredita-se, historicamente, que essa viagem demorou aproximadamente 5 horas. Aproximadamente. Outra revelação maravilhosa que o Espírito começou a falar comigo, que eles ficam bravos quando o Jesus, o viajante, fala assim: mas por que vocês estão tão agoniados falando entre si? E eles param, a Bíblia diz que eles param, olham um para o outro e olham para aquele viajante e falam assim: ei, você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu. E o que tinha acontecido? Jesus morreu. A gente acreditou que ele era o nosso libertador, e agora nós estamos decepcionados, nós estamos danados, nós estamos lascados, nós estamos voltando para a nossa casa. E Jesus então falou assim: olha como vocês têm um coração endurecido. Vocês não leram nas escrituras que o filho de Davi, que o filho de Deus precisava morrer e ressuscitar no 3º dia, para que se cumprissem as palavras proféticas. E aqui outra revelação. Jesus começa a pregar a mensagem, uma das mensagens mais poderosas da Bíblia, que não está na Bíblia. Tem alguém pensando aqui: pastor, tire esse cara dali agora. Como esse negócio? Porque Jesus mesmo me dá uma margem para pensar isso. A Bíblia diz que essa é uma mensagem que não tem verbalizada, escrita, mas que de Jesus então fala assim: olha, vocês têm um coração muito duro. Vocês não sabem o que Moisés falou, vocês não sabem o que os profetas pregou. E de repente a Bíblia diz que Jesus começa a explicar. Olha, ouça isso: explicar para aqueles dois seguidores, de Moisés a todos os profetas. Eu não sei se você consegue compreender isso, mas de repente aquelas viagens de 3, 4, 5 horas, eles ouvem talvez uma das maiores mensagens de Jesus, e Jesus começa a falar de Moisés, Jesus começa a falar dos profetas. Nós conhecemos hoje como profecias messiânicas. Se você vai na Bíblia, você vai encontrar as profecias messiânicas. Se você vai em livros, se você procura em livrarias de editoras sérias, você vai entender e estudar sobre as profecias messiânicas. Ou seja, profetas que há 2000 anos, há 1000 anos, há 600, há 700, há 800 anos começaram a falar do Messias que viria, do Salvador que viria. E Jesus então começa a explicar para aqueles dois discípulos, de Moisés a todos os profetas. Eu não sei você, mas quando eu li isso, meu coração começa a queimar, o meu coração se enche de esperança. Eu falei para minha esposa, falei: amor, meu Deus, a gente conhece o Sermão do Monte, que é maravilhoso, que é fantástico, mas isso aqui deve ter sido uma das maiores mensagens que a terra já pôde ouvir.
Eu imagino que aqueles dois homens com o coração duro, que não tinham enxergado Jesus, começa então ele falar com autoridade, com liberdade, com conhecimento sobre Moisés, o amado do pai, do seu pai. Ele começa a falar dos profetas. Eu separei algumas passagens para você entender o que eu quero dizer. Por exemplo, Deuteronômio no capítulo 18, você não precisa abrir, no capítulo 18, no versículo 15 a 18, diz o seguinte: Moisés falando, do meio de vocês Deus escolherá para vocês um profeta que será parecido comigo. Então, ou seja, Jesus deve ter dito isso para os seguidores. Moisés, ele disse há muitos anos atrás que eu seria parecido com ele. Uau! Aí Moisés fala assim, isso Deus profetizando através de Moisés: porei as minhas palavras na sua boca. Ou seja, o pai vai colocar a palavra na boca do filho. Eu não sei você, irmãos, mas meu coração está queimando aqui sobre isso. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Aí depois, segundo Samuel, no capítulo 7, no versículo 12, 13, 14, o profeta Natan começa a falar para Davi sobre o seu filho, que aqui nós reconhecemos como uma profecia messiânica, falando do Messias. Davi, isso Natan falando, depois que você morrer, isso Deus falando, eu vou estabelecer o reino do seu descendente. Ele vai edificar uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei o seu reino eternamente. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Salmo no capítulo 22, o versículo 1 diz que Jesus exclama a oração de Davi: Deus meu, isso Davi falando, por que você me desamparaste? Você se lembra que na cruz, Jesus, o filho de Davi, começa a expressar: Deus meu, por que me desamparaste? Talvez Jesus, naquela mensagem para aqueles dois seguidores, comece a falar isso. Vocês não conhecem, não conseguem entender que muitas vezes que Jesus caminhava e curava as pessoas, muitos enfermos chegavam diante de Jesus e falavam: ei, filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, cura meu filho. Filho de Davi, cura minha filha. Filho de Davi, eu estou com lepra e eu preciso ser limpo do meu corpo. Filho de Davi, o meu irmão morreu, Jesus ia lá, ressuscita Lázaro. Filho de Davi, eu estou cego. E Jesus fala: o que você quer que eu faça? Eu quero ver, se tu quiseres. Jesus olha para ele e fala assim: eu quero. Porque toda vez que você se aproxima de Jesus, algo vai acontecer. Toda vez que você está perto de Jesus, você começa a enxergar as revelações dos céus. Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, fala que um menino nasceria de uma virgem, e o seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Isaías, ainda no capítulo 11, diz o seguinte: virá o descendente de Davi, e o Espírito do Senhor vai estar sobre ele, e ele lhe dará sabedoria. No versículo 35, no capítulo 35, diz assim, ainda Isaías: animem-se, cansados. No versículo 5 do capítulo 35, os cegos vão enxergar e os surdos vão ouvir, porque o Messias vai chegar. Os aleijados vão pular, eles não simplesmente vão se levantar, mas eles vão saltar de alegria, eles vão dançar, os mudos vão cantar, porque o Messias virá no meio de vocês. Então Jesus continua explicando para aqueles dois seguidores e pregando uma mensagem que começa a mexer com eles. Jeremias, no capítulo 31, no versículo 31, fala que o Messias seria nova aliança. Daniel, no capítulo 9, no versículo 24, fala que o Messias viria para intervir no pecado. Oséias, no capítulo 14, no versículo 14, diz que o Messias venceria a morte. Talvez naquele momento o viajante, que na verdade nós sabemos que é Jesus, falou para ele assim: Oséias já disse isso, que o Messias iria morrer, mas ele iria vencer a morte. E algo começa a acontecer no coração daqueles viajantes. Aleluia. Joel, no capítulo 2, no versículo 32, diz que o Messias oferecerá salvação para todos, para toda a humanidade. Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, o Messias virá, e ele já existia antes da eternidade, porque ele era Deus. Zacarias, no capítulo 2, no versículo 10, fala assim:
cantem de alegria, pois eu virei morar com vocês. Malaquias no capítulo 3, no versículo 1, fala assim: eis que eu, João Batista, envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de Jesus. Lucas então no capítulo 24, no versículo 28, quando então chegaram perto do povoado onde Jesus estava, perto do povoado, Jesus então fez que ia embora. Outra revelação para essa manhã. Depois de Jesus explicar as escrituras de Moisés aos profetas, e algo começar a acontecer naqueles dois discípulos, Jesus então, quando eles estão quase chegando na casa deles, Jesus finge que ia embora, que ia seguir viagem. E um dos viajantes, possivelmente Cleopas, fala assim: ei, viajante, não vá, já é tarde, a estrada é perigosa, fica conosco, venha cear conosco. E a Bíblia diz que depois que esses dois discípulos, viajantes, seguidores, convidam Jesus para entrar na sua casa, Jesus entra, senta e ceia com eles. E quando Jesus faz isso, Jesus pega o pão, parte o pão. E quando Jesus parte o pão, Jesus dá o pão para eles. E quando aqueles seguidores de Jesus pegam o pão, a Bíblia diz que algo acontece, que a venda que existia nos olhos deles cai, que a cegueira que existia nos olhos deles sai, que de repente eles enxergam aquele viajante e fala: uau, você é Jesus, todo o tempo você era Jesus. Algo estava acontecendo dentro de mim e eu não sabia direito que era você, mas algo me fez crer que você era de confiança, e eu fui impulsionado a te convidar para entrar na minha casa. E quando você entra na minha casa, você começa a se revelar a mim, e eu agora posso enxergar: você é o Messias, você ressuscitou, as palavras proféticas se cumpriram, Moisés, as palavras de Moisés se cumpriram, as escrituras se cumpriram, Jesus está vivo, após o terceiro dia as escrituras se cumprem. E a Bíblia diz que depois que acontece isso, Jesus some da frente deles, e eles olham um para o outro, cheios da presença de Jesus, e falam assim: uau. A Bíblia diz que um olha para o outro e fala assim: uau. Se era Simão e Cleopas, fala assim: Cleopas, você sentiu o que eu senti? E Simão olhou para Cleopas: sim, eu senti o que você sentiu, mas você sentiu o que eu senti? E um olhou para o outro. A Bíblia diz que os dois falaram assim: porventura, na estrada, quando ele falava das escrituras, você sentiu que o seu coração queimava? E o outro falou assim: sim, é verdade. Quando ele explanava as escrituras, quando ele falava dos profetas, quando ele falava das profecias do Messias, o meu coração queimava. Aí a Bíblia diz que eles deixaram de falar que era simplesmente o profeta, simplesmente o homem poderoso em palavras, em obras. E algumas versões falam que aqui eles começam a falar: mas o Messias entrou na nossa casa. Ou seja, toda vez que você deixa Jesus entrar na sua casa de uma forma definitiva, revelação do céu vem sobre você. E quando essa revelação do céu vem sobre você, você começa a enxergar Jesus. E toda vez que você enxerga Jesus e Ele está dentro de você, o seu coração começa a queimar. Porque eles olham para o outro e falam assim: o meu coração queimava quando ele falava. O outro falou assim: também o meu coração queimava. Tem uma versão espanhola que fala que traduz dessa seguinte forma: quando ele falava, o meu coração parecia uma fornalha em chamas, ou seja, estava pegando fogo. Tem uma outra versão que fala que quando ele falava, algo explodiu no meu peito, ou seja, como se fosse uma bomba nuclear. Porque quando ele entra na sua casa, quando você enxerga a revelação de Jesus, algo explode no seu coração. E quando algo explode no seu coração, você começa a sentir o fogo de Deus. E quando você começa a sentir o fogo de Deus, você começa a se aproximar da presença poderosa de Jesus. Aleluia, aleluia. Tem um homem chamado John Lake. John Lake, ele era um garoto de aproximadamente 18 anos quando ele se mudou para os Estados Unidos. E ele estava andando, perambulando pelas ruas, desiludido, decepcionado com a vida.
E ele entra, uma bela tarde, ele conta que ele passa por um lugar chamado Exército da Salvação, nos Estados Unidos. Você está comigo? Mais um pouco eu termino, ok? E não sei. E diz que quando ele entra, ele passa em frente a esse lugar chamado Exército da Salvação, algo, escute isso, algo queima no coração dele. E ele entra naquele lugar, sem nunca ter entrado em qualquer igreja evangélica. E ele fala assim que quando ele entra naquele lugar que tinha aproximadamente 1.500 pessoas, eles estavam adorando e orando. Uau! A hora que você falou isso aqui, meu coração queimou. Porque o adorador precisa orar e quem ora precisa adorar. Uou! Isso é uma revelação, querido, que nós precisamos levar para toda a nossa vida. E ele diz que quando ele entra, ele escuta pessoas adorando. E quando ele escuta, a minha esposa falou para vir com manga curta, mas todo marido que não ouve a mulher dança, começa a passar calor. E ele conta que quando ele entra naquele lugar, a presença de Deus estava tão poderosa, e ele escutava canções, não precisa ligar não, ele escutava canções, aquela canção entrou no coração dele, e quando ele escutava as canções, ele também escutava pessoas orando, e aquilo entra no coração dele. E ele conta, John Lake, que quando ele entrou naquele lugar, ele cai de joelho no chão. Uau! E ele fica o culto inteiro, de joelho, chorando. E ele conta depois da sua biografia que ele sentiu algo que ele nunca tinha sentido na vida dele. E ele conta que alguns homens daquela igreja, alguns diáconos foram lá. Oi, irmão. Alguns diáconos. Ai, que o irmão está com alguma profecia para me liberar aqui. Eu aceito. Se Deus quiser falar com você, pode vir falar comigo. E ele conta que alguns homens daquela casa, alguns diáconos, alguns irmãos, alguns líderes, pegaram um em cada lado do ombro dele. E quando pegaram ele no ombro, diz que ele não sentia a perna dele, porque ele ficou horas de joelho. E ele conta que quando ele se levanta, ele consegue firmar as suas pernas, os seus joelhos, ele se levanta. Ele conta que a vida dele nunca mais foi a mesma. Porque toda vez que você se ajoelha diante do Senhor, e quando você se ajoelha, quando você se levanta com uma voz de Deus no seu interior, porque você teve um encontro com o Senhor. Toda vez que você tem um encontro com o Senhor, porque você dobrou o seu joelho, você se levanta como uma resposta para essa geração. E ele conta então que ele se apaixona pela palavra, e ele começa a ler a palavra, ele começa a buscar por oração, ele começa a querer entender sobre o que era adoração, e ele se apaixona pelo Senhor. E ele conhece um outro homem chamado John Alexander. John Alexander, ele estabelecia casas de cura nos Estados Unidos. Escute isso, que interessante. Esse John Alexander, ele era um homem muito rico, e ele pegava o que era suficiente para ele viver. Escute isso, você, que Deus vai te prosperar. E tem pessoas aqui que Deus quer prosperar muito, mas Ele quer prosperar você com um propósito. Esse homem, John Alexander, era muito rico, e ele pegava só o que era suficiente para ele viver com dignidade com a sua família, e todo o resto, que não era resto, era a maior parte, ele investia no reino. E como ele investia no reino, ele comprava casas, espalhando essas casas pelos Estados Unidos. Que ele chegava num casal, falava assim, ó, num jovem, numa mulher, num casal de pastores, falava assim: olha, eu vejo algo de Deus na sua vida. Quanto você precisa para manter a sua casa? Eu preciso de tanto. Então eu vou te manter pelo resto da sua vida. E você agora vai ser o pastor nessa casa de oração. E a sua função vai ser, toda vez que alguém entrar nessa casa, você vai orar sobre cura, sobre essa pessoa. Uau! E ele, antes, é lógico que ele fazia isso com pessoas que ele conhecia. É lógico que antes de ele liberar esses casais, ele treinava essas pessoas. E todos esses casais, sempre casal casado, sempre, que ia para essas casas de cura, John Alexander mantinha essa casa e mantinha o casal. E esses casais que estavam nessas casas, eles tinham um ministério de cura. Ou seja, toda vez que alguém entrava nessas casas, elas eram tocadas pelo poder de Deus, como aquele médico de Araçatuba. Só que naquela época de John Lake e de John Alexander, não tinha internet, não tinha WhatsApp. E ele conta que antes dele se separar de John Alexander, a sua irmã tinha tido um câncer
no sangue. E ele levou numa dessas casas de cura, e a sua irmã foi curada instantaneamente. O seu irmão tinha um problema seríssimo de coração, e ele levou esse irmão, que estava praticamente quase morrendo, já estava desenganado pelos médicos, em uma outra dessas casas de oração. E essas casas de oração, o irmão dele recebeu a oração e foi curado. Acontece que John Lake se mudou como missionário para outra cidade, e ele perdeu o contato com John Alexander. E muitas das casas de oração mudaram de lugar. E ele não tinha um site para descobrir os endereços. Não tinha telefone celular. Não tinha nada. E ele conta que ele já estava casado, com alguns filhos. Ele conta que a sua esposa cai desenganada pelos médicos. E ele fala que a sua esposa, ela adquire a doença de tuberculose e um sério problema cardíaco. E aquela mulher que era muito bonita, a biografia de John Lake fala que a esposa dele era muito linda. Quando ela cai de cama, ela fica toda definhada, e pessoas que visitavam ela não reconheciam ela, de tão abatida, feia que ela estava por conta da doença. E ele então começa a viajar às cidades, nas antigas casas de cura. E quando ele chegava na cidade, a casa de cura já tinha se mudado para outro lugar, e ele tenta procurar John Alexander e não encontra. Ele fala: uau, cadê John Alexander para orar pela minha esposa que eu amo tanto? Cadê as casas de cura para orar para que a minha esposa fosse curada? E um dia ele estava orando, o Espírito falou assim: John Lake, eu não quero que você vá procurar John Alexander nem as casas de cura. Eu quero que você dobre o seu joelho, porque quando você se levantar, você vai se levantar com o poder do alto que eu vou liberar sobre a sua vida, e sua esposa vai ser curada. E ele conta que ele fica algumas semanas no quarto da esposa, e a cama ficava aqui, aquela esposa estava morrendo, e ele ficava andando aqui de um lado para o outro: Senhor, se o Senhor quiser levar a minha esposa, o Senhor pode levar, Deus, seja feita a sua vontade, mas não leve ela com doença, porque o Senhor nunca colocou doença em ninguém. A doença é de Satanás. Então se o Senhor quer levar ela para o Senhor, leve ela sã, cure e leve ela. Mas se o Senhor quiser curar ela e deixar que ela fique mais alguns anos comigo aqui, vai ser muito bom, Deus. E ele andava para lá e para cá, para lá e para cá. Aí um belo dia, às 9 da manhã, como uma manhã como essa, ele estava andando para lá e para cá, e diz que a presença do Espírito Santo veio e entrou na vida dele. Ele teve um encontro profundo com o Espírito Santo que ele nunca tinha tido. E a biografia dele diz que então ele se ajoelha no pé daquela cama e fala: Senhor, que teu Espírito venha sobre a minha esposa. E ele conta que de repente ele sentiu como uma energia, como se fosse uma corrente, uma descarga elétrica, que ele sentiu que veio lá do alto, entrou na cabeça da esposa dele, passou pelo corpo da esposa dele e descarregou no pé da esposa dele. E como ele estava ajoelhado no pé da esposa dele, quando aquela corrente, aquela energia, o Espírito, o poder do Espírito passou sobre a esposa dele e saiu do pé, ele foi arremessado quase 3 metros para trás. E quando ele se levanta, depois de algum tempo, falando em línguas estranhas, orando em línguas estranhas, a esposa dele está sentada na cama e ela começa a balbuciar alguma coisa. Presta atenção nisso. Ele diz que ele não ouvia o que a esposa dele balbuciava, como aqueles homens que balbuciavam num barco, cantando em adoração ao Senhor. E ela assim, ó, e ele não entendia. Se fosse hoje, o marido grosso fala: fala, mulher! Mas ele não, falou assim: eu não estou ouvindo, eu não estou ouvindo. E de repente a biografia de John Lake fala que ela dá um pulo da cama e fala: louvado seja o nome do Senhor! Louvado seja o nome do Senhor! Toda vez que você se relaciona com Ele, você vai conhecer a presença dEle. Toda vez que você conhece a presença dEle, algo vai acontecer. Porque toda vez que alguém chegou perto de Jesus, algo aconteceu. Toda vez que alguém chegou perto da presença dele, algo aconteceu. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ela chegou perto de Jesus e algo aconteceu. E ela, não satisfeita, ela toca Jesus, e a Bíblia diz que como uma energia sai de Jesus, ou seja, poder do alto sai de Jesus, e aquela mulher é tocada, aquela mulher é liberta, aquela mulher é curada. Uau! Uau! A minha oração aqui nessa manhã é que o poder de Deus venha sobre a sua casa, que o poder de Deus venha sobre a sua vida, sobre o seu chamado, sobre o seu ministério. Você que conhece Jesus como esses discípulos, seguidores, você que já viu Jesus curar, você já viu Jesus libertar, você já viu Jesus salvar inclusive a sua própria vida, você já viu Jesus te libertar, você já viu Jesus fazer algo na sua casa com seus filhos. Eu já vi meus filhos serem curados. Eu já vi, um dia minha esposa estava com uma enxaqueca aguda, que é nível 10, essa enxaqueca nível 10, pelo doutor, eu esqueci o nome, um doutor renomado em São Paulo.
Ele escreveu um livro chamado A Enxaqueca Morre pela Boca, ou seja, tem enxaqueca quem come mal. Ele fala que essa enxaqueca, ela é nível 10, porque a pessoa que tem que fechar a porta, ficar no escuro. A minha esposa fala que nesse dia um alfinete se caísse ia aparecer uma bomba caindo. A pessoa tem que ficar quieta, a pessoa não pode se mexer, senão ela tem náusea. E meu filho estava inquieto lá, eu estava orando na sala, a minha filhinha de 3 anos, a Luísa, estava dormindo, e meu filho estava assim, ó, na sala, andando para lá e para cá. E eu não conhecia a biografia de John Lake, senão eu já saberia o que ia acontecer. E ele andando para lá e para cá, ele fala: não, pai, não, a mamãe não pode sofrer assim. E ele estava agoniado por ser sua mãe. E ele fala assim: eu vou lá, pai. E eu preocupado, falei assim: menino vai chegar gritando no quarto, a mulher vai explodir a cabeça. E ele entra no quarto e fala assim: mãe. E ele tinha sabedoria também do alto, porque toda vez que você se aproxima de Deus, você começa a receber sabedoria de Deus. E ele entrou, e ele foi todo macho, mano, todo poderoso em Deus. E chega no quarto, e eu achei que ele ia dar um pé, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E porta, não sei se aqui em Sumaré porta anda, mas Jundiaí porta não anda. E como porta não anda, você vai e mete o pé na porta, mete a pau nas portas do inferno. E eu achei que ele ia fazer isso, pastor. Eu achei que ele ia chutar a porta e falar: mãe! E a minha esposa: não! E ele entra, abre a porta com delicadeza e fala assim: mãe, eu vou orar por você. E ela conta que, então ela começa a chorar de emoção, fala assim: ai, que bonitinho meu filho. Mas ela não sabia o que estava por vir. E ele coloca a mão na cabeça dele e fala: Jesus, da mesma maneira que o Senhor já curou meu pai, me curou minha irmã, eu peço que o Senhor cure a minha mãe agora. E minha esposa conta que ela sentiu como se fogo tivesse saído da mão dele e entrasse na cabeça dela e passasse pelo corpo dela e saísse na perna dela. Ela conta que depois disso a dor sumiu. E geralmente essas crises de enxaqueca duram até 8 horas se você não toma medicamento. E ela se levanta, abre a janela, vai fazer comida fresca para nós. E meu filho sai assim: uou, 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 porque toda vez que você recebe o poder de Deus, você começa a liberar o poder de Deus. E toda vez que você libera o poder de Deus, você sai curtindo, você sai dançando, você sai adorando a presença dele. Uou, uou, uou. Eu amo a presença dele, irmãos, mas eu amo mais ele, porque toda vez que eu me aproximo dele, algo acontece na minha vida. Irmãos, toda vez que você está meio desviado, dobra seu joelho, que você vai ter uma experiência com ele. Toda vez que você tem uma experiência com ele, você conhece um pouco mais dele. Aleluia, 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 aleluia. Nós amamos o Senhor, amamos o Senhor, amamos o Senhor, amamos o Senhor, amamos o Senhor. Por favor, faz algo aqui nesta manhã, Deus, impacte o nosso coração. Fala a verdade, irmãos, muitas vezes nós caminhamos com o Senhor, a gente já viu tanta coisa acontecer, tanta coisa boa. Nós já vimos tanta gente ser liberta, tanta gente ser curada, tanta gente tendo um encontro profundo com Deus, mas às vezes acontece uma decepção. A gente acha que Jesus, a gente acaba no nosso espírito achando que Jesus está morto. Irmãos, mas assim como Jesus disse àqueles seguidores, ele ressuscitou no 3º dia, ele está muito vivo, irmãos. Ele está muito vivo, muito vivo. Fala a verdade, irmãos, tem dia que você tem vontade de chutar tudo. Tem dia que você tem vontade de desistir do chamado, de desistir da família, de desistir do marido, da mulher, dos filhos. Tem dia que você tem vontade de desistir da vida, do emprego. Mas toda vez que você começa a ouvir as revelações dos céus, elas entram no seu interior. E você então convida este homem maravilhoso, este nome poderoso, para poder entrar novamente na sua casa. E toda vez que ele entra na sua casa, ele faz algo, irmão, maravilhoso. Ele pega do seu corpo, do seu pão. A Bíblia diz que ele pegou o pão, partiu o pão, e à medida que ele liberou o seu pão, que ele liberou o seu corpo, que liberou a sua presença, revelações dos céus aconteceram naquela casa. Curva a sua cabeça por um instante. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu quero orar, Senhor, nesta manhã. Em primeiro lugar, para irmãos que estão se sentindo fracos, Senhor. Eu quero orar, Senhor, para irmãos que estão se sentindo cansados, que muitas vezes as pessoas não sabem. Muitas vezes muitos dos irmãos estão com um sorriso bonito,
mas dentro estão arrebentados. Dentro estão querendo voltar para o caminho antigo. Dentro elas estão se esquecendo das palavras proféticas. Dentro elas estão esquecendo das palavras messiânicas sobre o Senhor. Dentro, Senhor, elas estão esquecendo das experiências que elas tiveram com o Senhor. Dentro delas, Senhor, nessa escuridão que tenta empurrar a Tua luz, elas se esquecem do encontro que elas tiveram com o Senhor, de como o Senhor libertou elas, de como o Senhor livrou elas da morte, de como o Senhor livrou elas, Senhor, de pecados intensos e profundos dessa terra. Mas, Senhor, nesta manhã nós queremos te ver no caminho conosco. Nós queremos, Senhor, não te olhar como um viajante estranho, mas nós queremos que o Senhor, agora no nosso caminho, nós queremos te reconhecer como Jesus, o filho de Davi. Nós queremos te reconhecer como um Messias que ressuscitou e está vivo. Nós queremos te reconhecer como aquele que entra na nossa casa, compartilha do seu corpo, e revelações profundas e intensas dos céus vêm sobre nós nesses dias. Que a tristeza comece a se transformar em alegria, que a desilusão comece a se transformar em chamado profético, que o desejo de parar possa se transformar numa bomba de querer continuar, para que possamos ser uma voz profética para esses dias. Eu oro para pessoas, Deus, que estão olhando para essa crise do Brasil. Eu oro para pessoas que estão olhando para esse governo que está acabando com o nosso país. Eu oro para pessoas, Deus, que estão muito ligadas ao que está havendo na corrupção. Sim, nós devemos orar para que acabe a corrupção. Sim, nós devemos orar para que melhore o nosso país. Mas o nosso governo não é Dilma, não é PT. Nosso governo não são esses políticos corruptos. O nosso governo se chama Reino de Deus. E é Deus que governa nossas vidas. É Deus que governa nossas empresas. É Deus que governa a nossa casa. Nós queremos ter um encontro com o Senhor, como aquele homem teve, Senhor. Como o Senhor, o Newton, teve naquele barco, quando estava quase afundando, quando estava quase morrendo, quando ele achou que tudo estava perdido, mas de repente o Senhor o puxa pela mão e ele se transforma num dos maiores pregadores que a Inglaterra já viu. Uau, uau, uau. Nós queremos escrever a nossa história aqui nesses dias, Deus, mas antes nós queremos encontrar o Senhor. Nós queremos te convidar para entrar na nossa casa. Faz isso, Senhor. Faz isso, Senhor. Faz isso, Senhor. Aleluia. Seja bem-vindo aqui, Senhor. Oh. Se você pudesse levantar, por favor, do seu lugar. Vamos adorar a Ele um pouco, irmãos. Vamos, eu sei que nossa vida é uma vida de adoração, mas vamos cantar algo para Ele que está no nosso coração. Se você puder levantar as suas mãos, se você puder cantar algo para Ele, vamos junto com essa melodia que o Espírito está gerando aqui nessa manhã. Vamos cantar palavras de gratidão para Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Se você quiser balbuciar, se você quiser cantar apenas uma frase, uma palavra, exaltamos o teu nome. Queima os nossos corações. Queima os nossos corações, Senhor. Queima, Senhor. Queima os nossos corações. Queima os nossos corações. Queima os nossos corações. Queima os nossos corações. Cadê as irmãs que cantam? Cadê as irmãs? Queima os nossos corações.
Nós cantamos isso para Ti, Senhor. Queima os nossos corações. Vem, Espírito, queima os nossos corações. Nós cantamos a Ti um cântico novo nesta manhã, Deus. Se você puder balbuciar para Ele. Cantamos a Ti, Senhor. Canta para Ele. Só as mulheres cantando para Ele. Só os homens balbuciando para Ele. Toda a igreja cantando, balbucio novo. Queima os nossos corações. Queima os nossos corações, Senhor. Queima os nossos corações. Queima os nossos corações, Senhor. Queima os nossos corações. 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 Queima o meu coração. Queima o meu coração. Cante isso pra Ele. Queima o meu